12, o INSS anunciou a exclusão de 13 categorias do MEI, que são aí os microempreendedores individuais. Então, 13 agora categorias não podem mais atuar sob esse regime, isso já a partir desse ano. Uma decisão, então, recente do INSS. E para entender melhor esse assunto, a gente conversa hoje aqui no Vida e Aposentadoria com a Márcia Cleide Ribeiro, ela que é advogada especializada em direito previdenciário, vai tirar nossas dúvidas sobre o assunto. Oi, doutora Márcia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Taylor. Obrigada pela oportunidade da participação aí com vocês. Bom, doutora, primeiro, por que essa mudança agora anunciada pelo INSS? São 13 categorias. A gente tem alinhador de pneus, também aplicador agrícola, arquivista de documentos, balanceador de pneus, coletor de resíduos perigosos, também comerciante de fogos de artifício, comerciante de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, também comerciante de medicamentos veterinários, confeccionador de fraldas descartáveis, contador técnico contábil, dedetizador, fabricante de produtos de limpeza e higiene pessoal e também operador de marketing direto. São as 13 profissões, então, que não se enquadram, mais no MEI a partir desse ano, uma mudança aí de critérios do regime que foi anunciada pelo INSS. O INSS justifica essa exclusão porque ele entende que algumas dessas profissões, elas têm características próprias de empregado. Então, o vínculo desse profissional não seria um microempreendedor individual, e sim que ele esteja vinculado aí numa outra categoria com o INSS, como, por exemplo, vinculado a uma empresa como empregado. Também tem outra situação que eles colocam, que existem algumas dessas profissões que necessitam do registro nos conselhos de classe e que isso também invalida que essa profissão continue sendo como na categoria de microempreendedor individual, porque nesse caso também existe algumas exigências dos conselhos de classe para que a pessoa esteja vinculada que são incompatíveis com essa forma de prestação de serviço através da MEI. E, em terceiro, aquelas profissões onde a pessoa que trabalha exercendo essa função, elas têm contato com produtos insalubres, ou perigosos, que são aqueles produtos de alto risco. Como exemplo, nós temos aí essas pessoas, que são comerciantes de gás de cozinha, liquefeito, e também os que revendem medicamentos veterinários. Então, a justificativa é que essa exclusão decorre até de uma proteção aí previdenciária melhor para essas profissões. Doutora Márcia, mas no caso, até esse mês, por exemplo, até essa regulamentação, esses profissionais que tinham registro de MEI, eles estavam contribuindo com a Previdência como microempreendedor individual, E como ajustar esse problema aí? Sim, eles terão que fazer esse ajuste, porque, por exemplo, alguns casos aqui, vamos colocar aí essa questão dos fabricantes de produtos de limpeza e higiene pessoal, eles terão que migrar, por exemplo, ou para uma ME, uma microempresa, ou para uma empresa de pequeno porte. É claro que vai dificultar a vida dessas pessoas, porque muitas vezes, nesse exemplo aqui que eu estou dando, essa pessoa é aquela pessoa que fabrica, na casa mesmo, aqueles produtos, e invasa, e vende. Então, realmente, ele é bem pequeno aí para ter um acréscimo de arrecadação, que de 5% para 20%, pagar contador, pagar todas as taxas que se exige de uma empresa, porque quando você tem mesmo uma microempresa, existem outras taxas que precisam ser pagas, o que encarece muito ali a continuidade do trabalho deles. Então, eles terão essa dificuldade, que o principal impacto
é mesmo na parte econômica, o impacto grande financeiro que para essas pessoas, por exemplo, o fabricante também tem outro de fraldas, né? Aqueles fabricantes de fralda que fazem ali em casa, comprar aquela maquininha de fazer fralda, ou seja, não é uma empresa, não é uma companhia, sim, é uma coisa que a pessoa faz ali e que é o mínimo para o seu sustento. Então, não comporta ter uma assessoria contábil, pagar todas as taxas necessárias para o funcionamento de uma outra empresa. E nos outros casos aqui que existem a questão de que deveriam ser até vinculados como empregados, se a pessoa está já nesse mercado como microempreendedor individual, tentando formalizar, que era o objetivo da MEI, colocar essas pessoas que estavam na informalidade na formalidade, é porque essa pessoa provavelmente também já tentou, né, um trabalho formal e não conseguiu. Então, existem, assim, muitas... o impacto será muito grande nessas... Eu entendo que em todas essas categorias que estão sendo excluídas. Doutor, e aí essas categorias, né, citando aqui algumas, por exemplo, balanceador de pneus, comerciante aí de medicamentos veterinários, contador contábil, algumas das que foram excluídas pelo INSS, né? Se essas pessoas, elas não são contratadas por uma empresa, elas prestam serviço, não conseguem mais o registro de MEI e vão para a informalidade, como é que elas conseguem, por exemplo, ter uma contribuição previdenciária, a contribuição privada, por exemplo, previdência privada, ela seria uma alternativa ou não se encaixaria nesses casos? Ela poderia ter, nem todos os casos excluídos, mas em alguns casos aqui, que eu acredito que são os trabalhos técnicos, ela poderia mudar, né, para um contribuinte individual, mas mesmo assim a contribuição também é maior, né? E outros casos não daria também como contribuinte individual, também elas não conseguiria. E eu acredito que nós teremos aí talvez uma volta de algumas dessas profissões para a informalidade. E fica muito complicado porque o INSS, nessa questão das contribuições, ela tem o contribuinte individual, que é o autônomo, né, que são assim, os pedreiros, e algumas categorias podem pagar como autônomo. E tudo bem, é vinculado, tem os direitos garantidos ali pelo INSS, mas tem que pagar 11% do salário mínimo ou 20% do salário mínimo, depende da cobertura que ele quer ter ali pelo INSS, né? O que já é muito mais do que os 5% que hoje ele pode pagar. Ou a outra possibilidade é contribuir com 11% daí como facultativo, porém o facultativo são para aquelas pessoas que não trabalham, que exatamente seriam para as donas de casa e aquelas pessoas que não estão trabalhando, e também é de 11%. Portanto, essas categorias, essas profissões que estão excluídas, elas terão que procurar assim um auxílio mesmo técnico de uma pessoa que possa estar avaliando a sua situação para poder que ela continue tendo essa proteção previdenciária, entendeu? Da forma que seja mais benéfica para ela, de forma que seja assim menos onerosa, né? Vamos colocar mesmo assim na realidade, né? Que seja menos onerosa para ela. Eu não vejo algumas categorias aqui nem conseguindo se inserir no mercado de trabalho e nem conseguindo suportar os custos de uma empresa. Bom, tem perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes, doutora Márcia. A primeira aqui é da Suzy, nossa ouvinte. Se a pessoa pode contribuir como opcional, sendo dessas profissões? O opcional, só se ela estiver falando como contribuinte individual ou facultativo, sim, ela pode. Como facultativo não, porque o facultativo é para aquela pessoa que não trabalha, mas ela pode fazer como contribuinte individual. Porém,
a alíquota mais reduzida que tem é a da MEI, que é de 5% do salário mínimo. Doutora, então, para quem é MEI hoje, como é que funciona brevemente, né, a contribuição previdenciária? Quais são as vantagens para quem é MEI hoje? Hoje a MEI é a contribuição mais vantajosa, né, porque é a alíquota menor que nós temos. Então, enquanto as outras modalidades todas estão 11% do salário mínimo ou 20% do salário mínimo, a MEI, ela é 5% do salário mínimo. E o que acontece? A pessoa tem praticamente, né, não tem algumas, por tempo de contribuição, que teria que fazer a complementação, mas ela fica coberta para todos os benefícios do INSS. Entendeu? A aposentadoria por idade, os benefícios por incapacidade, no caso de falecimento, gera o direito aos dependentes aí de uma pensão por morte, no caso de reclusão, gera o direito a um auxílio de reclusão. Então, ela ampara muita pessoa com uma alíquota muito, muito menor. E aí, uma das grandes críticas mesmo a respeito dessa exclusão, né, é exatamente isso, que o entendimento de que, na realidade, o que o INSS quer é se desonerar, sabe, dessa responsabilidade. Sim. Com esse grupo de pessoas e obrigar essas pessoas a se vincularem numa outra categoria pagando mais. Quero só registrar a mensagem do Walter aqui. Ele ia fazer uma pergunta, mas já entendeu a explicação da doutora Márcia. Então, a gente agradece. Não só a doutora Márcia, mas também ao Walter que está acompanhando. Bom, e agradeço aqui novamente, então, a participação da doutora Márcia Cleide Ribeiro, ela que é advogada especializada em direito previdenciário, falando com a gente sobre essa mudança, agora exclusão de 13 categorias no MEI, um anúncio feito pelo INSS que, claro, vai acabar aí trazendo prejuízos, né, para essas categorias, como a doutora explicou pra gente, infelizmente. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, bom trabalho. Obrigado.